Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossas vidas. Vamos iniciar agradecendo a Deus essa oportunidade de lermos, de comentarmos, de nos instruirmos com as passagens de Jesus, do Evangelho, do seu Evangelho, que elas possam nos inspirar a sermos pessoas melhores do que somos atualmente, que possamos nos aproximar das virtudes do Cristo, da paciência, da humildade, do amor ao próximo. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado à espiritualidade amiga por nos envolver, que o Senhor possa nos esclarecer e nos amparar agora e sempre, que assim seja. Hoje nós estamos continuando o estudo do livro No Roteiro de Jesus. Passagens de Jesus que nos foram contadas pelo espírito Humberto de Campos, também chamado de Irmão X. E hoje vamos ler o capítulo 13, o grande ceifador. Então ele começa contando o seguinte: a gloriosa missão do Senhor, de Jesus, ia em meio quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova, à margem das atividades evangélicas. Multidões desarvoradas, ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam nas bordas do Jordão, a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia em nome da solidariedade humana, nos diversos vilarejos que circulavam por Tiberíades. Então, olha que coisa interessante. É uma situação parecida com o que acontece hoje em dia, né? Naquela época de Jesus, já algumas pessoas que tinham ouvido a mensagem de Jesus começavam a pregar como se fossem discípulos, entre aspas, dele, mas com visões diferentes. Então, aqui fala, por exemplo, multidões ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista. Então, a gente vê, muita gente estava seguindo pessoas que se diziam que eram continuadores de João Batista e passavam a pregar, passavam a batizar também no Rio, Rio Jordão. Capitães da revolta popular, quer dizer, pessoas que eram políticos, que estavam querendo a libertação do domínio do romano, Existiam vários naquela época que estavam, e digamos assim, revoltados com a situação daquela época. Como existem hoje pessoas revoltadas com a situação também. A revolta é uma coisa íntima. Então, a revolta, na verdade, é algo que a gente tem quando a gente não confia em Deus. A gente não acredita que Deus esteja no comando das coisas. Então, a gente começa... Uma coisa é a gente achar alguma coisa errada, uma situação errada, seja política, seja familiar, e a gente... Outra coisa é de se revoltar, como se aquilo estivesse ocorrendo, não ocorresse sob a permissão de Deus. Tudo que ocorre é sob a permissão de Deus. Isso não significa termos que ficar de braços cruzados. Mas o mais importante é mudarmos a nós mesmos. E, principalmente, ficarmos ligados ao que nós sentimos. E a revolta sempre é algo muito perigoso para a nossa evolução espiritual, porque nos cega. Mas aqui fala que vários que estavam lutando e estimulando a revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem Jesus, usavam a doutrina, criando a discórdia em nome da solidariedade. Olha só, até hoje, muitos que se revoltam com a situação, com o governo, ou com coisas que acontecem no mundo, tem gente que se revolta contra a religião, enfim, a revolta, cada um tem a sua, digamos assim. As pessoas, muitas vezes, usam a doutrina de Jesus
e criam a discórdia entre as pessoas, como se Jesus quisesse isso. Jesus nunca defendeu isso, não é? Todos erguiam flamejante verbo, asseverando falar em nome do divino renovador. Então, todo mundo falava que estava falando em nome de Jesus. Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens. Então, Jesus estava aqui entre nós naquela época, investido da autoridade para a formação de um novo reino. Então, é que muita gente acreditava que Jesus estava aqui para criar um novo reino humano, um reino aqui na Terra, um reino político. E até hoje nós temos essa ideia. Ele destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Então, aquele homem que iria lutar contra as potências estrangeiras e aniquilar os ditadores, né? Discursos faziam-se ouvir e nos quadros, nos cenáculos do povo e nos quadros da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Não, desculpe, eu errei. É discursos preciosos, não é preciso. Vai muda o sentido. Discursos preciosos faziam-se ouvir pelo mestre, nos cenáculos do povo e nos quadros da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância. Então, isso que Jesus pregava. O devotamento, a tolerância, a boa vontade, a comunhão, né? E não a divisão, não a guerra, não a disputa, né? Não o ódio, não a revolta. Milhares de ouvintes escutavam as pregações, estáticos e felizes, qual se já respirasse no mundo novo. Então, aqueles que ouviam Jesus não se revoltavam, não ficavam com sentimentos negativos, eles se extasiavam, ficavam felizes, como se estivessem vivendo o novo mundo proposto por Jesus. E esse novo mundo só vem a partir das nossas mudanças mais íntimas. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, esqueciam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas que, se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa para a realização das mais baixas manobras políticas. Parece que a gente está vendo hoje acontecer isso, né? Então, muitos falavam que ia dar dinheiro para as viúvas, para os pobres, mas ficavam com dinheiro para si mesmos. E outros diziam, né, falavam em fraternidade, mas usavam essas frases para a realização de manobras políticas. Isso é o que tem acontecido até hoje entre nós. É uma vergonha, né? Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do mestre para recolher-lhe as palavras consoladoras, Simão Pedro, valendo-se da grande pausa que o grande benfeitor imprimira à própria narrativa, quando expunha a parábola do semeador, interpelou diretamente, indagando. Então, olha só, no final de tarde, de crepúsculo, quando Jesus estava pregando a população e tinha acabado de falar a parábola do semeador. A parábola que até hoje a gente estuda, a gente aprende com ela, né? Então, ele estava ensinando aquela parábola, e aí deu uma pausa, e aí Simão Pedro foi perguntar para Jesus. Era um homem rude, né? Um homem franco, e aí ele foi perguntar para Jesus: Mestre, e porque na parábola do semeador falam da semente que caiu no chão, né? Caiu na terra, que tinha pouca raiz, na que caiu entre os espinhos e na que caiu na boa terra, né? E aí Pedro pergunta: Mestre, e que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Então, isso aqui é muito importante. É uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Muita gente falando em Deus e agindo de forma diferente, tudo mais e tal. Então,
Pedro fez essa pergunta para Jesus: o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares, continuou Pedro falando, encontramos aqueles que formam grupos em nome da boa nova, tumultuando corações em proveito próprio. Em Betsaida, uma outra cidade, temos a falange de Berequias ben Zenon, que dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas. Mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas. Então, ele pede dinheiro aos pescadores humildes ali, dizendo que, em nome de Jesus, vai ajudar os pobres e as viúvas. E aí, aqui ele fala uma coisa interessante. Ele presta auxílio a alguns, mas a maior parte do dinheiro fica para ele, esse Berequias. E aí Pedro continua falando. E ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante de Aminadab ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Então, esses são os revoltados, né? O Aminadab eram os revoltados. Então, ele falava, né, induzindo o povo à indisciplina e à perturbação. Esse que queria revoltar o povo. Não obstante, pronuncie afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Embora pronuncie essas palavras, tem discurso, digamos, discurso de ódio, né? Ele ainda faz preces e ainda fala palavras que reconfortam as pessoas. Como agir, Senhor? Será justo que nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez e à loucura? Então Pedro fala, sabe que o que a gente pode fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? A gente vai relegar o evangelho à dominação dos velhacos, né, da avidez, do egocentrismo? O que a gente pode fazer? Então, desde aquela época existe a ideia que as pessoas têm que defender o evangelho. Nós temos, em primeiro lugar, que viver o evangelho. E para aquelas pessoas que se interessarem, a gente pode transmitir algumas reflexões, alguns trechos, algumas coisas, mas o mais importante é viver o evangelho. Onde a gente se coloca já como um guerreiro, como alguém que precisa defender o evangelho. Mas se todo mundo for defender o evangelho, quem vai viver o evangelho? Né? E será que o evangelho precisa mesmo de defesa ou precisa de vivência nossa? Essa é uma pergunta urgente que se faz. Muita gente está querendo defender Jesus, mas nós estamos seguindo Jesus? Basta a gente seguir Jesus, nós estamos fazendo a maior defesa dele. E as pessoas poderão ver em nossas vidas o resultado das ações, das palavras, dos ensinamentos do Mestre. Jesus meditou alguns instantes, depois que Pedro contou essa história toda, principalmente dos dois, né, do Berequias e do Aminadab, né? Um estava pregando revolta, tudo mais, e o outro estava pegando, juntando dinheiro, né, para dar para as viúvas, e dava para alguns, mas guardava a maior parte para si mesmo. E aí Jesus pensou um pouco e falou: Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Então, existe uma lei divina que funciona independente da nossa vontade, que dá de retorno aquilo que a gente faz. É a lei que muitas vezes, usando a expressão da lei de Newton, da física, a gente usa como lei de ação e reação. Os indianos usam a palavra karma, que é o efeito, né, da ação que a gente faz, o resultado. Né? E todos nós vamos colher os resultados que nós fizemos. Então,
todo crime confesso encontra na lei a corrigenda. Né? Mas Pedro não se... Pedro, como a gente mesmo normalmente fica, ele não se conformou. Ele falou, mas, Senhor, no processo de exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato. Então, eu queria que Jesus fosse lá defender e certo, jogasse uma praga naqueles que fizessem. Né? Não sei o que ele pensava que Jesus poderia fazer. E aí Jesus responde paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, então, é claro, no mundo tem juízes que precisam para retificar as coisas. Né? Se o juiz age de acordo ou não com a lei ou com a consciência, isso é outra história, mas é preciso. Existe, né? No mundo precisa essas pessoas que fazem isso. Então, Jesus fala, se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Então, Jesus se coloca não como juiz, mas como alguém que auxilia. Não podemos esquecer que os verdadeiros discípulos da Boa Nova não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Então, uma coisa importante que Jesus fala aqui, né? Os verdadeiros discípulos da Boa Nova não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Olha como Jesus olha o lado bom sempre. Em vez de olhar o mal, o ruim, olha o lado bom. Disseste que Berequias, ben Zenon, pelo menos, ampara alguns infelizes. E que Aminadab, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? Então, Jesus fala assim, se a gente for pesar as esperanças e possibilidades das pessoas que acompanham elas, esses homens, esses líderes, como é que a gente pode condenar? Essas pessoas estão indo por vontade própria e certamente se beneficiam um pouco, porque eles não se esqueceram completamente dos ensinos. Né? Eles fazem orações, eles ajudam um pouco que seja algumas pessoas. O apontamento ficou no ar, isso que Jesus falou, né? E como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte como quem apelava para o futuro e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. Então, a gente vê aqui que a parábola do joio e do trigo é aquele que o Senhor plantou o trigo e veio o inimigo e planta o joio, que se parece muito com o trigo. Por isso é preciso que os dois cresçam juntos, porque na hora da colheita vai conseguir separar. Se tentar separar quando eles são pequenos ainda, pode ser que a pessoa arranque o trigo ao invés do joio. Então, deixa crescer juntos a mentira e a verdade, digamos assim. Mas vai haverá o momento da separação, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Mas ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos disseram-lhe, Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhes disse, o adversário é que fez isso. E os servos acentuaram, queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhes, porém, o Senhor, isso não. Para que não aconteça, extirpemos o joio, sacrificando o trigo. Se arrancar, arranca tudo.
deixemo-nos crescer juntos até a ceifa, até a colheita. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: colhei primeiro o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, Simão não estava satisfeito ainda com essa passagem, com essa parábola, com as explicações de Jesus. Voltou a perguntar: mas, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade, separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai. E o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. A gente quer se colocar no lugar de Deus. E porque ninguém mais lhe opusesse em pago a lição, calou-se o mestre para demandar em seguida outros em si. Então, se a gente vê coisas que a gente não concorda, a gente vê, às vezes, exploração da fé, né? A gente vê, às vezes, ensinamentos de revolta, enfim, não cabe a gente ficar censurando, né? E nós temos que auxiliar. Podemos esclarecer aqueles que querem e, principalmente, a gente deve viver o Evangelho da melhor maneira possível. Só assim a gente vai estar fazendo a vontade de Deus e fazendo o que a gente veio fazer aqui na Terra, que é melhorar-nos. Nós não viemos aqui para ficar policiando a crença dos outros, que os outros estão fazendo, nem nada. É claro que existe na sociedade pessoas que precisam fazer isso, né? Mas se nós não somos uma dessas pessoas, nós precisamos estar principalmente atentos ao que nós fazemos, ao que nós acreditamos. E o tempo vai cuidar de ceifar. E o tempo vai fazer tudo isso sob o comando do Pai, do Criador. Olha como Jesus é humilde. Fala, nem ele vai fazer isso. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para auxiliar. Veio para salvar. Né? Curar a alma, principalmente. Então, é nisso que nós temos que buscar. Então, deixemos de ficar ansiosos e aflitos, olhando para o joio do mundo e vamos atentar para o trigo, para que o joio não cresça dentro de nós, para que a revolta também não tome conta do nosso coração, para que o desprezo não tome conta, etc. Precisamos cuidar da nossa sementeira íntima. E só melhorando-nos é que poderemos auxiliar melhor os outros. Sem caridade, sem amor, sem humildade, sem perdão, sem misericórdia, a gente não consegue ajudar com eficiência os nossos irmãos. Precisamos nos transformar para sermos melhores pessoas nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Que o Senhor, então, ilumine nossos caminhos, que nós deixemos a ansiedade de lado, deixemos as preocupações, o que não cabe a nós, a gente deve esquecer. Não perder tempo e energia com isso. A gente ficar assistindo jornal, ficar acompanhando, às vezes, emocionalmente aquilo que não cabe a gente. Não que a gente tenha que ser alienado. A gente pode saber o que está acontecendo, mas sem se envolver emocionalmente. Buscando, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça. E o Senhor saberá, o Senhor da vida, que é Deus, saberá separar o joio do trigo. Que nós não sejamos o joio, achando que nós somos o trigo, às vezes, pelas nossas atitudes, acabamos nos tornando o joio. Então, que o Senhor nos ilumine, nos esclareça, nos abençoe, hoje e sempre.